crime ambiental ele tomou o poder com o governo Bolsonaro. Ele sentou na cadeira da presidência da República, na cadeira do ministro do Meio Ambiente e em tantas outras posições ali na esplanada. O governo Bolsonaro ele incentivou verbalmente invasões de terras indígenas. Ele disse que ia descumprir um ordenamento constitucional a favor dos indígenas, que era a demarcação das suas áreas, caso o Supremo julgasse o marco temporal. Ele falou isso em microfone durante várias vezes. Isso simplesmente inviabilizaria o nosso agronegócio. Me resta duas coisas: entregar chaves para o Supremo ou falar que não vou cumprir. Não vou cumprir. É um governo que foi denunciado pelos indígenas no Tribunal de Haia. Ele é o primeiro presidente da República que tem um ministro que fugiu do cargo para não ser preso por crime ambiental, que é o Salles. O que ele vai deixar para o próximo governo é um legado terrível. Porque, veja, nós não estamos falando de que é um governo que parou a operação de campo. É um governo que sabotou a capacidade de fazer a operação de campo. Não é um governo que parou a inteligência sobre desmatadores, é um governo que sabotou o sistema de pesquisa sobre onde estão e quem são os desmatadores. O pessoal fica fazendo chacota comigo. A floresta amazônica não pega fogo. Agora, por que esse idiota vem falar isso com a gente? Porque fica emprenhado, fica lendo ali notícias que vêm do Brasil, né, mentirosas, falando mal da Amazônia. Fernando Henrique e Lula, eles tiveram preocupações ambientais. O governo Fernando Henrique, por exemplo, demarcou a maior parte de áreas protegidas no Brasil, terras indígenas e unidades de conservação. O Fernando Henrique fez uma medida provisória que era a 2166, que aumentou o nível de reserva legal na Amazônia. Você teve várias iniciativas, ainda que o desmatamento estivesse muito alto. O governo Lula, eu acho que ele foi o governo mais bem sucedido em termos de número para a questão de desmatamento em si. Porque ele herdou todas essas realizações do governo Fernando Henrique, de áreas protegidas, fez uma outra quantidade grande de áreas protegidas e instituiu um sistema de repressão ao crime na Amazônia e também de alternativas econômicas, que nunca tiveram ao alcance do que era necessário, nunca tiveram oferta suficiente, mas era um início. Tanto é que o governo Lula baixa o desmatamento durante a gestão dele, e o governo Dilma pega um pouco da rebarba dessa governança ambiental durante os 2 primeiros anos de governo dela, que é quando a gente tem o menor índice de desmatamento. Mas eu te diria que esse governo Dilma, ele foi um governo horroroso para a questão ambiental. Ela aprovou uma anistia ampla para o Código Florestal, fez Belo Monte, queria fazer Tapajós. É que o Bolsonaro colocou os padrões de ruins e horrorosos em outro patamar. Né? Mas se não, eu diria para você que o governo Dilma teria sido o pior governo para o meio ambiente no Brasil, fora o governo Bolsonaro. Mas mesmo assim, a média de desmatamento do governo dela foi ali 6.500 quilômetros. Aumentou um pouco no Temer, para uma fração um pouco maior, e a pauta ambiental, várias vezes, ela entrava na negociação pela sobrevivência dentro do Congresso. Foi um governo que ele não fez nada demais, ele arriscou perder muitas coisas para a área ambiental, subiu o desmatamento, porque ele perdeu totalmente a mão da governança também, porque ele não tinha capacidade, não tinha força política para nada, mas eu acho que ele não teve nem tempo de fazer muitas atrocidades. E aí veio o governo Bolsonaro, que aí é chute no balde. Se todos os governos do mundo fossem igual ao governo Bolsonaro por 1 ou 2 anos, o planeta tinha acabado já. Porque ele faz tudo o que ele pode de forma destrutiva no menor espaço de tempo possível. O que nós vamos escolher nas urnas para a questão ambiental é se a gente ficar com a Amazônia ou se a gente ficar com o Bolsonaro. Os dois não dá para ter ao mesmo tempo. A Amazônia ela tem um ponto de colapso e o Bolsonaro acelera esse ponto de colapso. Olha a matéria de agora. A Amazônia está perto de ponto irreversível e pode virar deserto. A mesma xaropada de sempre. Matéria, na maioria das vezes, patrocinada por brasileiros. Estão trabalhando contra o seu país. Tá aí. O Bolsonaro é um acelerador do colapso da Amazônia. E a gente já está numa situação muito crítica na Amazônia, com 4 anos de Bolsonaro. É um governo para ter, de forma folgada, mais 60 mil quilômetros de desmatamento.
em 4 anos. Não é uma falha o desmatamento no governo dele, é um projeto.